juntamente conosco. Aí os irmãos estão convidados. E mais tarde também, quem quiser fazer de novo, não tem nada não, viu, irmãos? Não tem problema fazer 2 vezes, não. Então, o que acontece, irmão? Eu vou trazer uma pequena palavra aqui para nós fazermos o Partir do Pão, e eu vou falar sobre aquilo que estava na capa aí da live, sobre alimentar sobre de Auschwitz. E vou falar também mais um pouco sobre essa questão do partir o pão. Por quê? Porque tem muitos irmãos que surgiram no nosso meio, nem sei se pode chamar de irmãos. Eu creio que são pessoas que se infiltraram no nosso meio para poder atrapalhar a restauração da obra que o Eterno tem feito na igreja de Filadélfia. Esses irmãos, eles batem de frente contra o Partido do Pão. Eles dizem que o Partido do Pão é satânico, é o Deus Mitra lá da Babilônia, do Egito. Então, eles falam que não pode fazer o Partido do Pão, que é algo maligno, é algo satânico. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: aonde estavam esses irmãos antes de eu conhecer o nome Yal e antes de eu conhecer o nome Yalcha? Se é eles que estão com o entendimento correto com respeito ao Partido do Pão, e o Eterno, por ser onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece o futuro, se o Eterno sabia que eu ia continuar pregando o Partido do Pão, e eu ia continuar fazendo errado, colocando as pessoas para poder comer o pão do Deus Mitra, fazer algo satânico, o Eterno conhecendo todas essas coisas, por que o Eterno, então, em vez de revelar o nome dele para mim, e o nome do seu filho Yalcha para mim, por que o Eterno não revelou para esses irmãos aí que batem de frente com o Partido do Pão? Igual esse irmão aí do canal Luiz Paulo, o irmão lá de São Paulo, e outros irmãos aí que surgiu no nosso meio, que pregam contra o Partido do Pão, alguns pregam contra a imersão também. Por que esses irmãos não trouxeram a revelação do nome Yal? Por que eles não trouxeram a revelação do nome do Machia e Yalcha? Por que em vez do Criador revelar para mim que ia continuar, que o Eterno sabia que eu iria continuar fazendo o Partido do Pão, e que é algo maligno, por que o Eterno, em vez de revelar para mim, não revelou para eles que tem o entendimento correto com respeito a essa doutrina? Por que o Eterno revelou para eles? O Eterno não revelou para eles porque o Eterno sabe que eles estão totalmente fora da palavra do Machia, que nós temos que fazer, sim, o Partido do Pão. E, mais uma vez, eu vou mostrar que esses irmãos são irmãos que se infiltraram no nosso meio, pessoas influenciadas por Satanás que se infiltraram para atrapalhar a edificação do corpo do Machia. Esses irmãos conheceram o nome através da minha pessoa, o nome de Yal e o nome de Yalcha. E aí, agora quer bater de frente pregando contra o Partido do Pão. Pessoas influenciadas por Satanás tentando atrapalhar a edificação do Machia. Então, o que acontece, irmão? São 4 coisas, já falei sobre isso, são 4 coisas que o Machia deixou que a igreja não pode deixar de fazer em hipótese alguma. Ela não pode deixar de jejuar, como muitos desses irmãos aí que é contra o Partido do Pão já pregou, que a pessoa não precisa jejuar mais. E Yalcha não ensinou isso. Os fariseus perguntou para Yalcha: você jejuma, mas os teus discípulos não. Por que eles não jejuam? E Yalcha disse assim: por acaso eles podem jejuar enquanto o noivo está presente com eles? Para que eles vão jejuar se o noivo está aqui com eles? Para que eles vão jejuar se eu expulso os demônios, se eu oro pelos enfermos, eu curo os enfermos, e os demônios caem tudo por terra, se eu estou com eles, eu estou fazendo a obra? Para que eles vão jejuar? Eles não precisam jejuar, não, o mestre está com eles. Mas vai chegar uma hora que o mestre vai partir, e aí eles vão ter que jejuar. E Yalcha falou dessa forma, Yalcha falou: vai chegar uma hora que o mestre vai ser tirado. O mestre vai lá para a glória, eles vão ter que jejuar. Ele falou que eles iam ter que jejuar. E aí os apóstolos continuaram jejuando. Eles continuaram jejuando. Lê a história da igreja no livro de Atos, lá, se eles pararam de jejuar. Eles não pararam de jejuar. E Yalcha também falou assim: orai a todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem. Orai a todo tempo. Ele falou: vocês têm que orar a toda hora, todo tempo. Não existe hora para orar, não. É toda hora tem que estar orando. Então você não pode deixar de jejuar e você não pode deixar de orar. E ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o arrependimento no meu nome. E aí, quando você chega no livro de Atos, fala, e eles... Pedro diz: arrependei-vos e sejam emergidos no nome de Yalcha. Na Almeida tá: sejam batizados no nome de Yalcha. Então, essas 4 questões são questões que Yalcha deixou para a igreja fazer e não deixar de fazer hipótese alguma. Mas aí surgem pessoas influenciadas por Satanás, pessoas malignas, que chegam dizendo: agora você não precisa jejuar mais, porque Yalcha já jejuou por nós. Você não precisa se emergir mais, ser batizado,
Porque Yahshua foi batizado por nós. Você não precisa partir o pão mais. Você não precisa. Eu só não vi eles falar, você não precisa orar. Mas do jeito que se deixasse correndo, ia chegar até esse ponto. Agora você não precisa nem de orar mais, porque Yahshua já venceu por nós. Então não precisamos fazer mais nada. Só cruzar os braços agora e esperar ele levar nós lá para a glória. O sistema é que ensina isso, que nós não precisamos passar por nada, nem sofrer. É como eu estava trocando aí algumas palavras com uma irmã aí, ontem, não sei, e ela me falando aí que na denominação é dessa forma. Eles falam que nós não precisamos sofrer mais, que Alcha sofreu por nós. Mas é totalmente errôneo esse ensino, porque Paulo falou que nós temos que nos tornar participantes do seu sofrimento. Então, ele deixou, sim, sofrimentos para nós passar aqui, para nós sermos moldados da mesma forma que ele foi moldado, nós também seremos moldados através de sofrimento e através de perseguições. Mas aí, então, irmãos, primeiro eu quero falar sobre alimentar de Yahshua. Depois eu vou voltar nessa questão do partir do pão mais uma vez. E mais uma vez nós vamos mostrar que esses irmãos aí estão totalmente fora e eles têm que entrar nos parâmetros da palavra do Criador se não quiserem passar pela tribulação. Porque negar o partir do pão é negar a comunhão com o próprio Machia. E é negar a comunhão da igreja também. Então, vou ler em Atos capítulo 2, versículo 9, diz assim. Atos 2, versículo... Aliás, Gênesis 2, versículo 9, diz assim. E ao Criador fez crescer do solo toda espécie de árvores, formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, desde o do início, quando Iau criou o homem, Iau já mostrou que o homem era para comer, era para ele se alimentar. E aqui ainda fala da árvore da vida que ele colocou no meio do jardim do Éden. A árvore da vida representa o próprio Yahshua, representa o próprio Machia. É através dele que o Criador se dispensa a nós. É através dele que nós recebemos o próprio Eterno dentro de nós. O Espírito de Yahshua só entra através de nós se nós aceitarmos o teu Filho como único Salvador. Então, Yahshua, a vida eterna é dada por meio dele. E Yahshua se dispensa a nós por meio de Yahshua. Não tem outra forma. E por isso que ele representa a árvore da vida que estava no jardim do Éden. Se Adão e Eva houvessem comido da árvore da vida, o Criador tinha entrado neles, primeiro do que o maligno. Mas eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa o próprio Satanás. E aí a natureza de Satanás entrou na carne do homem. Mas quando a pessoa aceita Yahshua como Salvador, a natureza do Pai entra no espírito dele por meio de Yahshua Mashiach. Então, a questão que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: nós temos que nos alimentar. Mas nos alimentar de quê? Nós temos que nos alimentar da palavra do Criador e nos alimentar do próprio Mashiach. Por isso que Yahshua disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. A palavra do Eterno é alimento para nós, é alimento para o nosso espírito. Nem só de pão físico, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Então, o verdadeiro alimento para nós hoje é o próprio Mashiach. Porque o Mashiach, no livro de Apocalipse, capítulo 19, fala que ele é a palavra do Criador. Ele está em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, toda hora fala de Yahshua. Toda hora mostra que Yahshua está sendo representado de alguma forma. E o Criador está sempre nos mostrando que nós temos que nos alimentar do seu Filho para que nós possamos chegar à estatura do perfeito varão. A única maneira de chegar à estatura do perfeito varão é nos alimentando da pessoa de Yahshua, nos alimentando do Filho do Criador. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7, ali ele continua nos mostrando que nós temos que nos alimentar do seu Filho. Nós temos que nos alimentar de Yahshua. Lá diz que o Criador falou com Moisés, Moisés, você vai lá e pega o cordeiro e mata o cordeiro, passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O sangue era para proteção deles, era para a redenção dos primogênitos, para a libertação deles e para a proteção deles, porque o anjo da morte ia passar por cima do Egito. O sangue de Yahshua nos protege, nos dá a libertação, nos dá o perdão dos pecados e nos dá a salvação. É através do sangue de Yahshua que nós obtemos o perdão dos nossos pecados, é através do sangue de Yahshua que nós obtemos a nossa redenção e a nossa libertação. Porém, Yahweh falou algo a mais para eles, Yahweh falou para eles, só que tem uma, não é só para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, é para vocês comer do cordeiro. Êxodo capítulo 12, eu vou ler aqui. 12, versículo 7, diz assim. Deixa eu pegar aqui o texto. Eu estou em
em Gênesis, Êxodo 12, versículo 7, assim: tomaram do seu sangue e poluão sobre os dois marcos e a travessa da porta das casas, em que, em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asos, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-los eis. Então, a carne dele toda era para ser comida. E Alfa falou, é para vocês comer do cordeiro. E é para todo mundo se ajuntar numa casa só. E é para comer o cordeiro todinho. Então aqui ele já começa a nos mostrar que nós temos que nos alimentar do filho dele. E Al começa a nos mostrar, ele já mostra lá em Gênesis, mas na hora que chega no livro de Êxodo ali, ele já mostra que nós temos que nos alimentar de Yahshua. Se não alimentar de Yahshua, não tem como a pessoa se tornar um vencedor e entrar no reino milenar. A única maneira para ele conseguir caminhar nesse mundo é se alimentando de Yahshua. De outra forma, ele não vai se tornar um vencedor. Para ele se tornar uma pessoa adulta espiritualmente, ele tem que se alimentar do cordeiro, ele tem que se alimentar de Yahshua. É por isso que eu falo que a Igreja Católica aí, quando eu falo que Jesus não tem nada a ver com Yahshua, muitos questionam. Por que a Igreja Católica, no Natal, ela coloca o porco em cima da mesa? Já que ela sabe que Yahshua é o cordeiro e não o porco ela tinha que ter ensinado para as pessoas, falar, o nascimento dele, então, é para comer um cordeiro. É para vocês comer um cordeiro. Não, mas a Igreja Católica ensinou para vocês comer um porco. Por quê? Porque ela sabe que o nome de Jesus significa isto é porco. Isto é um porco. E Yahshua não é um porco. Yahshua é o cordeiro. O livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, fala, eu era como um cordeiro levado ao matadouro. Então, Yahshua é o cordeiro que nós temos que nos alimentar dele. Mas a Igreja Católica quer fazer as pessoas alimentar do porco. Quem é o porco? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o porco da Igreja Católica. No livro de 1 Coríntios, nós podemos ver que Yahshua não é o porco, Yahshua é o cordeiro. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, purificai-vos do velho fermento, para seres nova massa, já que sois sem fermento. Pois a nossa Páscoa, o Machia, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento de malícia e perversidade, mas com pães asas. Ele falou, Yahshua, o cordeiro, ele é o cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado por nós. Então, aqui o apóstolo Paulo está voltando lá no livro de Êxodo e mostrando que aquele cordeiro que foi sacrificado lá representa Yahshua, que nós temos que nos alimentar dele, o cordeiro que foi sacrificado por nós. E aí, quando nós chegamos em Êxodo, capítulo 16, versículo 35, por isso que eu falo, tudo que está no Velho Testamento ali são várias coisas que representam Yahshua. Quando eles saíram do Egito, eles saíram no dia 15. No dia 16, Iau começou a fazer descer sobre eles o maná, que no livro de Salmos é chamado de pão dos anjos. Então, Iau começou a despejar o maná do céu sobre eles e falou, vocês vão comer do maná até vocês entrarem na terra de Canaã. E vocês vão comer dele dia após dia, dia após dia. E não é para juntar, não. Pode deixar que eu vou providenciar o maná para vocês, mas vocês vão alimentar dele dia após dia. Por isso que Yahshua falou, cada um toma seu madeiro e me siga, dia após dia, negando a si mesmo e alimentando dele. É dia após dia se alimentando de Yahshua, é dia após dia se alimentando de Yahshua para poder entrar na terra de Canaã, para entrar na terra da promessa, para entrar lá na glória. Você tem que alimentar de Yahshua dia após dia. E aí, eles só pararam de comer esse maná no dia que eles entraram na terra do descanso, no dia que eles entraram na terra de Canaã. E quando eles entraram na terra de Canaã, no livro de Josué, fala que eles entraram na terra de Canaã, Josué topou com o anjo de Iau lá dentro da terra de Canaã, com a espada desembainhada, e Josué perguntou para ele, seu nome também é Iau, perguntou para ele, você é um dos nossos ou do exército do inimigo? E Yahshua respondeu para ele, eu sou o príncipe dos exércitos de Iau. Por que o Eterno enviou Yahshua para encontrar com ele bem na hora que ele entrou na terra de Canaã? Porque é aquilo que eu sempre falei para os irmãos, na hora que nós entrarmos lá na glória, a primeira pessoa que nós vamos nos encontrar é com Yahshua, o Machia. Da mesma forma que Josué encontrou com Yahshua na hora que ele entrou lá dentro.
Da mesma forma também, nós vamos encontrar com Yahshua quando nós chegarmos lá na glória. Mas para isso, nós temos que ir nos alimentando dele dia após dia. Olha que coisa tremenda. O que aquele maná representava? Aquele maná representava o próprio Filho do Criador, chamado de pão dos anjos. Aquele alimento ali era para nutrir eles, para dar crescimento para eles poderem entrar. Mas muitos refugou. Falou, não, eu preferia comer os manjar do Egito. E foi tudo perecendo no deserto, foi tudo morrendo. Mas os primogênitos continuou comendo do maná. Os primogênitos foi comendo do maná, até se tornarem soldados, até se tornarem guerreiros, para poder entrar na terra de Canaã e escorraçar todos os inimigos do Criador que estava dentro daquela terra. O filho barão está se alimentando de Yahshua até ele chegar na glória e lançar Satanás lá de cima para a terra. Então, tudo que está no Velho Testamento é igual o apóstolo Saulo falou. São sombra das coisas que há de vir. E as sombras, elas não terminam só no Velho Testamento, não. Os símbolos não terminam só no Velho Testamento, não. O símbolo, ele está registrado até no Novo Testamento. Se eu chegar no Novo Testamento, eu vou ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, Novo Testamento, não é Velho Testamento. Até no Novo Testamento ainda tem símbolos que representam coisas tremendas. Por exemplo, se eu chegar no Apocalipse, eu vou ver uma mulher montada numa besta, cheia de nomes de blasfema. E essa besta está com 7 cabeças e 10 chifres. Isso é símbolo. Essa mulher é quem? A Igreja Católica, a prostituta, está sentada sobre uma besta. Que besta é essa? Que animal é esse? Essa besta é o Império Romano. Então, no Novo Testamento, também está cheio de símbolos. Então, o símbolo não terminou lá no Velho Testamento, não. Os símbolos passaram para o Novo Testamento. Então, aqui agora, deixa eu tirar aqui esse copo. Aqui eu tenho um símbolo. Isso é um símbolo. Esse símbolo aqui representa o quê? Para esse desinformante aí, que está falando que não tem parte o pão. Esse símbolo aqui substituiu o cordeiro. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Por quê? Porque não era para sacrificar o cordeiro mais. Por isso que era necessário mudar-se de símbolo. E Yahshua fez a mudança, a transição, a mudança de símbolo quando ele partiu o pão com os apóstolos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, daqui a pouco também eu vou mostrar mais símbolos aqui. Mas primeiro deixa eu voltar aqui agora. Então, o Novo Testamento está cheio de símbolos. Deixa eu pegar aqui. Marcos capítulo 7, versículo 24, diz assim. Aqui diz assim. Saindo dali, foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, um demônio, né? Ouviu falar dele. Veio e atirou aos seus pés. A mulher era grega, ela era uma gentia, ela não era judeu, ela não era o Yaldim. Era grega, Ciro, fenícia de nascimento. E lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Ele dizia, deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mas ela, respondendo, disse-lhe, é verdade, mestre, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ele disse-lhe, pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama e o demônio tinha ido embora. Então, Yahshua aqui, ele vai até determinado lugar, queria ficar oculto, mas uma mulher que não era judeu, que não era Yaldim, entrou lá dentro e falou com ele que queria que ele ajudasse ela, queria que ele expulsasse o demônio da sua filha. E Yahshua disse assim, tá certo, mas não é bom tirar o pão dos filhos, que os judeus eram considerados filhos de Yahweh no Velho Testamento. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele estava dizendo, eu vim para a casa de Israel, dos judeus, para os Yaldins. Mas aí a mulher deu uma resposta para ele. Mas eles estão te menosprezando, estão jogando você para debaixo da mesa. E eu, como um cachorrinho, realmente eu sou um cachorrinho, eu aceito que eu sou um cachorrinho. Ela se humilhou, ela entendeu que ela não era um Yaldim, ela não pertencia a nenhuma das 12 tribos de Israel. Mas a humildade dela, e Yahshua viu a humildade dela, ela virou e falou, eu como das migalhas que caem da mesa. Então, ela mostrou para Yahshua que os judeus estavam rejeitando ele e estavam lançando ele para debaixo da mesa, mas ela não se importou de entrar debaixo da mesa para se alimentar do verdadeiro pão que nos alimenta, que é Yahshua. Foi isso que levou Yahshua a dar a libertação para a filha dela.
Ela queria se alimentar dele. Ela queria se alimentar das palavras que ele estava falando. Ele entendeu isso na hora. Então, Yahshua falou, vai, essas palavras que você falou são tremendas, sua fé é grande. E você veio até mim e reconheceu que eu sou o Salvador, o Libertador. Então, ela se alimentou das palavras de Yahshua, e Yahshua alimentou ela naquela hora e curou, libertou a filha dela. Então, nas Escrituras, a gente vê várias passagens que nos mostram que nós temos que alimentar de Yahshua a todo tempo. Essa mulher aqui era gentil. E Yahshua não negou para ela o alimento verdadeiro, que era ele próprio. Então, irmãos, quando você chega no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo nos mostra que nós somos a lavoura do Criador e que essa lavoura ela depende do alimento da palavra do Eterno. Ela depende. Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Yahweh dos exércitos. A chuva não serve de alimento para a plantação? Quando cai a chuva, as plantações não agradecem? Então, da mesma forma, somos nós. Nós temos que alimentar das coisas que vêm do Criador através do seu Filho, através de Yahshua, e alimentar de Yahshua a todo tempo. A única maneira que o Eterno se dispensa a nós hoje é através de Yahshua. Por quê? Porque Yahweh colocou todas as suas riquezas no seu Filho. As riquezas do Criador estão em Yahshua, ele é o tesouro insondável. Tudo que Yahweh tem de bom está em Yahshua. Deixa eu ler uma passagem aqui para os irmãos que fala sobre isso. Efésios, capítulo 3, versículo 9. Deixa eu ver se é o versículo 9. Versículo 8. Ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar ao gentio a insondável riqueza do Mashiach. E Yahshua são todas aquelas riquezas que estavam na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Tudo que estava ali representa Yahshua. Tudo, desde a hora que eles saíram do Egito, várias coisas ali representam Yahshua. A Arca da Aliança representa Yahshua. As tábuas que estavam dentro da Arca da Aliança representa Yahshua. O candelabro que foi moldado, a martelada, representa Yahshua. Porque lá fala que tem, sobre o candelabro, tem os 7 espíritos do Criador. Está falando que sobre Yahshua estão os 7 espíritos do Eterno. Está toda a plenitude do Pai, a natureza do Criador está nele. Então, nele está todas as riquezas do Criador. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que aceitar Yahshua como Salvador e me alimentar dele. Quando eles saíram do Egito, o apóstolo Paulo falou que eles se alimentavam da rocha. Eles beberam da água que saía da rocha. E lá diz assim, e a rocha é Yahshua Mashiach. Ele fala, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Fala que eles bebiam da água que saía da rocha. Aquela rocha era Yahshua. Então, tudo que está lá no Velho Testamento representa o Filho do Criador. Aqueles pão da apropriação que estava dentro do templo representa o Mashiach que Davi comeu. São várias questões, irmãos, que representam Yahshua. Então, não adianta descartar Yahshua por nada. Se descartar Yahshua, está fora. Tudo está centralizado nele. Por isso que a Escritura fala, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. E se não fosse por meio dele, Yahweh não faria nada. Yahweh só criou todas as coisas para poder entregar para Yahshua. Falou, ele é o meu herdeiro. Por isso que a Escritura fala que ele é o herdeiro do Pai. Tudo foi criado para ele, para a alegria dele. Fala que ele estava na presença do Pai e se alegrava na presença do Eterno. Aí, quando ele vai para ser beijado, o que Yahweh fala? Este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Tudo o Eterno faz para ele e por meio dele. Então, Yahshua é a chave de tudo. Nós temos que nos centralizar nele e nos alimentar dele o mais que nós pudermos. Quando nós chegamos no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, Jeremias fala ali que se alimentou da palavra do Criador. Quando chega no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 e 11, fala que foi dado um livrinho para Yahweh pregar. E ele se alimentou do livrinho, e aí se tornou, na sua boca era como mel, mas no seu estômago se tornou amargo. É quando nós nos alimentamos de Yahshua, nós achamos bom, nós ficamos saciados. Quando nós ouvimos falar que Yahshua vai vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, o nosso espírito se exalta. A Escritura diz que ninguém pode dizer, maldito esteja Yahshua, se ele
Se ele tiver o Espírito do Eterno, ele não pode dizer maldito seja Yahshua. Por quê? Porque se ele tiver o Espírito do Eterno, ele só pode dizer bendito seja Yahshua. Bendito seja aquele que vem em nome de Yahweh dos Exércitos. Igual o povo estava gritando quando ele estava entrando dentro de Jerusalém. Eles aclamavam, bendito é aquele que vem em nome de Yahweh dos Exércitos. E aí os fariseus diziam, manda os seus discípulos calar a boca. E Yahshua falou, se eles calar, as pedras vão clamar. Então todo o universo clama pela volta de Yahshua. Todo o universo, até os animais, tudo clama para Yahshua voltar, porque quando ele voltar vai haver paz nessa terra. Vai haver gozo, vai haver alegria. Até os animais estão clamando pela vinda dele, porque ele é a restauração de tudo. Tudo vai ser restaurado por meio dele. Nada acontece se não for por meio de Yahshua. Até a nossa ressurreição vai ser por meio de Yahshua. Ela fala que Yahweh vai nos ressuscitar por meio dele. No livro de Romanos fala isso, que ele vai nos ressuscitar por meio de Yahshua. Então nada é feito sem ele. Tudo é por meio dele e é para ele. Então nós temos que estar centralizados, focados nele, e invocar o seu nome. O que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2? Vou ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim. Tem alguns versículos que tem que ler, senão já. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja do Criador, que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Yahshua, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o seu nome. A igreja tem que invocar o nome dele. Invocar, ó Yahshua, ó Yahshua. Você está andando na rua, você está invocando, ó Yahshua. Quando você invoca, você está chamando ele para dentro do seu espírito. Você está chamando, é chamar uma pessoa. Yahshua é uma pessoa, você está chamando ele para dentro de você. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, olha o que diz aqui. Ó. 1 Timóteo 2, versículo 22. Aqui. Deixa eu ver se é 1 Timóteo. 2, 22. Ou é 2 Timóteo, né? Deixa eu ver se é. Ó, é 2 Timóteo 2, versículo 22. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e a caridade, e a paz com aqueles que de coração puro invocam a Yahshua. Você tem que andar com pessoas que invocam a Yahshua, que invocam o nome dele. No livro de Atos, capítulo 22, versículo 16, diz assim, receba a imersão, receba o batismo, invocando o nome de Yahshua para a purificação dos seus pecados. No livro de Romanos, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 21, diz que Paulo perseguia aqueles que invocavam o nome de Yahshua. Então, é importante invocar o nome verdadeiro? É lógico, porque invocar Yahshua não é o mesmo que invocar o porco da Igreja Católica. Quando você invoca Jesus, você está manchando o seu espírito, porque você está chamando o porco, o barrão, para dentro de você. Mas quando você invoca Yahshua, você está chamando o cordeiro. O cordeiro é um animal puro, não é um animal imundo igual o porco da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela sabia da importância de invocar-se o nome do Mashiach. Deus, lá do Velho Testamento, as pessoas invocavam o nome do Pai. Porque na hora que chegasse no Novo Testamento, ia inverter. Ia passar a invocar o nome do Mashiach. Porque quando você invoca Yahshua, você está invocando o Pai automaticamente, porque o nome do Pai está no nome do Filho. Então, lá eles invocavam, lá Enos foi o primeiro a invocar o nome do Criador. Porque a palavra Enos significa fraco, frágil. Ele entendeu que ele era fraco, que ele precisava de invocar o nome do Pai para ele se fortalecer. Uma das maneiras, então, de se alimentar de Yahshua é invocar o seu nome. Quando você está invocando o nome dele, você está se alimentando dele. Quando você está invocando o nome dele, você está se nutrindo com a pessoa de Yahshua. E quanto mais você invocar o nome de Yahshua, quanto mais você se alimentar de Yahshua, mais você vai ficar parecido com ele. E essa é a nossa meta, é ficar parecido com ele, porque Yahweh quer nos transformar na imagem do seu filho. Nós temos que ser idêntico a ele. Então nós temos que nos alimentar dele, porque nós somos aquilo que nós comemos. Tem até esse ditado no mundo aí, que se você come porcaria, você acaba pegando doença e você acaba virando uma porcaria. Mas se você come só coisa saudável, você vai ficar saudável. Se você alimenta de Yahshua, você vai ficar parecendo com Yahshua e vai ficar parecendo cada dia mais com o Eterno, com o Criador. Então, por isso que é importante invocar o nome do Mashiach. E invocar o nome do Mashiach é nós nos tornarmos parecidos com ele cada dia mais. Ok, irmãos? Deixa eu ver aqui. Passa aqui. Então, aqui, ó, voltando à questão dos símbolos, que agora eu vou entrar nessa questão do Partir do Pão. Lá na imersão de Yahshua,
diz que o Espírito do Eterno veio sobre ele na forma de pomba. Mas o Espírito do Eterno é uma pomba? Não. Mas a pomba é um símbolo do Espírito de Al, porque fala da sua pureza, fala da pureza da pomba. Ela não tem nem aquele fel que tem dentro da barriga que os outros bichos têm, que amarga a carne. Então, por isso que escolheu a pomba, porque nela não tem amargura. Ela representa a paz, ainda mais a pomba branca. Eles não soltam a pomba branca aí mostrando que ela representa a paz, porque a pomba representa o Espírito do Eterno que nos traz paz. Então, no Velho Testamento e no Novo Testamento tem vários símbolos. No livro de Apocalipse não fala que Yahshua é o Cordeiro do Eterno? Viu 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro? Olha o símbolo. O símbolo não deixou de existir. No Novo Testamento, não deixou de existir o símbolo, não. Esses heréis aí que surgiu no nosso meio, tá falando, não, aquilo lá ficou lá para trás, aquilo era só uma sombra, era só um símbolo. Agora no Novo Testamento não tem símbolo mais, não aquele aqui, o símbolo. Olha o símbolo. E Yahshua não é representado por um símbolo no Novo Testamento, um cordeiro? Porém, não é para nós matar o cordeiro mais, por isso que ele substituiu no partir do pão, substituiu o quê? Substituiu a Páscoa, substituiu o sacrifício do cordeiro, a pêssega. Falou, agora não. Por quê? Por que que ele substituiu? Por que que Yahshua substituiu o cordeiro? Porque o cordeiro era só até ele chegar, porque ele ia ser sacrificado. Ele iria ser sacrificado. Então, naquela hora, ele estava dizendo, ó, o verdadeiro cordeiro que foi profetizado lá atrás por Moisés e depois por Jeremias, aonde está escrito lá, eu era como um cordeiro, esse verdadeiro cordeiro chegou, sou eu. E agora eu vou fazer um sacrifício de uma vez por toda. Deixa eu pegar aqui a passagem. Vou pegar a passagem aqui, peraí. Vou pegar a passagem aqui, onde fala que ele vai fazer o sacrifício de uma vez por todas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 3, versículo 18 diz assim, com efeito também o Machia morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir ao Criador. Morto na carne, foi vivificado no Espírito. Morreu uma vez pelos pecados. Ele morreu só uma vez. Ele não vai morrer de novo. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Vou pegar outra passagem. Romanos, capítulo 6, versículo 10. Aqui diz assim. Romanos 6, versículo 10. Porque morrendo ele, morreu para o pecado. Uma vez por todas. De uma vez por todas. Acabou. Não vai morrer mais. Ó. 10. Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas. Vivendo ele, vive para o Criador. Hebreus 7, versículo 27, ele vai dizer a mesma coisa. Deixa eu pegar a passagem aqui. Hebreus 7, versículo 17. Aliás, versículo 27. Aquilo diz assim: ele não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifício a cada dia, primeiramente por seus pecados e depois pelo do povo. Ele já o fez uma vez por toda, oferecendo a si mesmo. Então, ele chegou e falou: eu agora sou aquele cordeiro que Moisés profetizou lá atrás, que haveria de vir e morrer como um cordeiro de uma vez por todas. Então, pronto. Nós comeu o cordeiro aqui agora? Comeu ou não comeu? Ele chamou os apóstolos, vai lá e mata o cordeiro e nós vamos fazer a pêssega. Isso está no livro de Lucas, capítulo 22. Esse foi, matou o cordeiro do jeitinho que ele pediu, ele fez ali, falou, essa aqui agora é a última vez, não vai ter mais. Por quê? Porque agora eu vou fazer um sacrifício, eu como cordeiro pascual, cordeiro da pêssega, igual o apóstolo Shaul falou no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8, eu como cordeiro estou realizando o sacrifício de uma vez por todas. Não vai haver mais sacrifício de animais, porque o Eterno não aceita isso mais agora, porque o sacrifício vai ser feito de uma vez por todas, que sou eu, pronto. Mas só que agora, falou com os apóstolos, só que agora tem uma questão. Eu vou deixar esse pão representando o meu corpo. E eu vou deixar esse suco da uva representando o meu sangue. Estou substituindo agora aquele símbolo lá, porque eu vou fazer o sacrifício igual de uma vez toda, por esses símbolos aqui agora, esses dois símbolos aqui agora. Pronto, substituiu. Então, irmãos, quando a gente ganha o entendimento das coisas, a gente não é levado por todo o vento de doutrina e pela artimanha de Satanás que induz os homens aos erros. Mas Satanás não vem visivelmente.
Ele entra na mente desses falsos irmãos que se introduzem no nosso meio e quer tirar o partido do pão, quer tirar a imersão no nome de Áustria. Várias pessoas já me ligou que você tem que parar de fazer imersão, que isso aí já foi feito lá e a Áustria fez de uma vez por toda lá a imersão. Não, a imersão não. A imersão ele fez por nós lá, mas depois ele virou e falou: agora vocês vão continuar fazendo. Então não tirou. Pega o livro de Atos e segue. Vê se os apóstolos parou de fazer. Não, eles não parou porque eles ganhou o entendimento correto. O sacrifício, sim. O sacrifício foi feito uma vez por todas. Por quê? Porque ele era o cordeiro que tinha que ser sacrificado por nós. Mas aí ele deixou agora esse símbolo aqui. Representando o quê? Representando o sacrifício que ele fez por nós. Isso aqui representa. Por isso que eu gosto dessa tradução aqui, e eu vou ler nela daqui a pouco. Ela não fala, este é o meu corpo que é dado por vós. Ela já coloca assim, este pão representa o meu corpo que foi entregue por vós. Esse cálice representa o meu sangue que foi derramado por vós. Então, é tremendo. Fica claro quando você lê numa melhor tradução e ganha o entendimento das coisas. Então, o que acontece, irmãos? Vou pegar aqui e vou passar para frente aqui, para nós irmos entrando nessa questão. Então, eles tinham que comer o cordeiro juntos. Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, fala para vocês comer junto. Não é para um comer sozinho, não. Por que junto? Porque é a comunhão. Nós temos que fazer o partir do pão junto, igual nós estamos fazendo agora. Vários irmãos estão fazendo aí, ganhando o mesmo entendimento. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, fala que nós participamos de um só pão, que é Yahshua Mashiach. Então, nós temos que estar na comunhão de um só corpo. Nós somos o corpo do Mashiach. Então, o membro não pode querer fazer sozinho. Hoje mesmo até lancei um áudio para o irmão Rodrigo para colocar no grupo, mostrando que os irmãos não podem querer fazer o partir do pão sozinho se eles têm condição de fazer na hora que a live está sendo feita. Na hora que a live está fazendo o partir do pão, você tem a obrigação de entrar e fazer junto com os irmãos ali. Se você for fazer sozinho, é melhor que você faça junto com os irmãos. Por quê? Ainda mais no canal aí, o canal Vídeos Prudentes, os irmãos fazem todo dia, se eu não me engano. Então vá lá e faça com eles no dia que você der vontade de fazer, vá lá, faça com eles. Porque não é para fazer sozinho, irmãos. É a comunhão do corpo do Mashiach. E nós temos que participar de um só pão. Por isso que Yahshua falou, desejei ardentemente fazer essa Páscoa junto com vocês e esse partir do pão. Ele desejou. Por quê? Porque ele desejou estar em comunhão com eles neste momento. Então, nós devemos desejar estar em comunhão com os irmãos neste momento, participando de um só pão, que é Yahshua, o Mashiach. Se você fizer sozinho, você já levou para o lado da divisão. Você se tornou um faccioso. Você se tornou uma pessoa que traz divisão. As denominações numa cidade. Tem cidade que é pequenininha. Cidade com 3 mil habitantes, com 1.000 habitantes, com 5 mil habitantes. Porém, são facciosos. Faz o partido de pão numa esquina aqui, o outro faz. Tem uns que faz até de frente, uma denominação de frente com a outra, pregando o mesmo Jesus, pregando a mesma trindade, mas tem a capacidade de um fazer parte do pão lá dentro da denominação dele, olhando para outro que está de frente, igual aqui na minha cidade, que tem várias denominações, uma de frente para a outra, Deus e Amor e Batista, Assembleia e Presbiteriana. No mesmo bairro, várias facções, são pessoas facciosas. Eles não estão fazendo parte do pão, porque Yahshua não está ali. Eles não entenderam que nós somos o corpo do Mashiach e que não pode haver divisão no nosso meio. Então, eles tinham a obrigação de tirar aquelas placas todas, pregar o nome verdadeiro, se unir e fazer o partir do pão tudo junto, para não haver divisão. Então, quando eles iam fazer o partir do pão lá, o que Paulo falou? Saulo falou, uns comem na frente do outro, e aí o outro não espera pelo outro irmão. Aí ele virou e falou assim, irmãos, isso aí não é partir do pão. O que vocês estão fazendo aí é facção. Vocês não têm consideração pelo corpo do Mashiach. Lê lá no livro de 1 Coríntios, os irmãos vão ver lá. Aí ele começa a ensinar para eles que a igreja é o corpo, que os membros têm que ter consideração uns pelos outros. Você não vai pegar o seu dedo e vai cortar ele, vai? Você vai cortar o seu dedo, esse dedo que eu não preciso dele mais, não. Lá não, na igreja de Corinto, Paulo falou, você não viu nada, você não viu que a igreja é o corpo do Mashiach e que esse pão que vocês estão partindo aí sobre a mesa aí representa o corpo do Mashiach. Isso aí que vocês estão fazendo não é o partir do pão. Vocês estão fazendo aí divisões, porque ninguém considera o outro. Um chega e come demais, deixa o outro passando fome. Isso aí é a ceia, não é o partir do pão. Tem pessoas que confundem a ceia com o partir do pão. Eles faziam a ceia e depois faziam o partir do pão.
Mas primeiro eles comiam tudo junto ali, considerando uns aos outros, depois eles iam lá, Paulo ensinando, que eles tinham que comer tudo junto, e depois ir lá e partir o pão e falar: realmente, eu preciso de você, você precisa de mim, eu devo levar seu sofrimento, eu devo me alegrar com a sua alegria, com a sua vitória, e assim por diante. Essa é a visão do corpo. Se nós não tivermos essa visão, nós não entramos lá nunca. Por isso que ela falou: desejei estar junto convosco. Ele queria estar em comunhão com eles a todo tempo. E ele falou assim: a próxima que eu for fazer agora vai ser lá na glória, porque eu vou subir para lá. Então, irmãos, o partir do pão não pode ser dispensado em hipótese alguma. É o mandamento do Machia. E quando nós voltamos lá no Velho Testamento, antes da lei, nós conseguimos ver, Abraão, ele viveu, foi pela lei ou foi pela fé? Pela fé. E lá na época da fé, é interessante que quando nós saímos da lei e entramos na graça, o apóstolo Saulo vem e fala assim: e Ausch nos resgatou da lei. Nós agora andamos por fé e não pelo que vemos. Nós praticamente voltamos lá na época de Abraão, que andava pela fé. A lei só foi necessária para poder mostrar às pessoas os erros que elas estavam praticando. Mas o correto é viver pela fé, guiado pelo espírito de Yahweh. Então, quando nós voltamos lá na época de Abraão, o que aconteceu lá na época de Abraão? Gênesis capítulo 14, versículo 11. Fala que um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, rei de Xalã, rei de Jerusalém, de Al-Shalã. Quem que é o rei de Al-Shalã? Yahusha, o Machia. Melquisedeque era uma tipologia do Machia, ele representava Yahusha. Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Quando você vai no livro de Zacarias, fala que Yahusha é rei e sacerdote. Yahusha está ministrando no templo do Eterno as nossas orações. Ele está recebendo as nossas orações como sacerdote. E ele está sentado num trono lá na glória como um rei. Então ele é rei e sacerdote. Melquisedeque era rei e era sacerdote. Por quê? Porque ele era um tipo do Machia. E ele era rei de Salém, rei de Xalã, rei de Al-Shalã. E Yahusha é rei de Al-Shalã, que está lá no céu. Então o que acontece? Lá fala que ele levou pão e vinho para Abraão. Abraão recusou ter comunhão com ele. Abraão falou: não, eu não quero participar desse pão e esse vinho com você, não. Não. Abraão aceitou, pegou o pão e comeu juntamente com ele. Melquisedeque teve comunhão com Abraão. E Alcha quer ter comunhão com a igreja. Mesmo ele estando lá na glória, ele pode estar aqui. E ele está aqui conosco em espírito. E em espírito, ele está aprovando, porque foi ele que pediu para poder fazer isso. Então, Melquisedeque representando Yahusha. Lá diz que Melquisedeque, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, fala que ele não tinha pai e nem mãe. Por que Hebreus fez questão de. O livro de Hebreus faz questão de falar sobre isso? Que ele não tinha pai e nem mãe. Porque Yahusha não tinha mãe fisicamente e nem pai, não. Quem gerou ele no ventre de Maria foi o Espírito do Eterno. Ele foi gerado através do Espírito Santo. Ele tinha pai, que era o pai dele, Yahweh dos Exércitos. Maria serviu para trazer ele ao mundo, mas ela não era mãe dele biologicamente. E nem José era pai dele biologicamente. Por isso, no livro de Hebreus, fala que Melquisedeque era sem pai e sem mãe, porque Yahusha era sem pai e sem mãe terrenos, mas ele tem um pai celestial. Por isso que ele falou com a mãe dele lá no templo: não me convinha estar na casa do meu pai. Maria chegou e falou assim: você deixou eu e o seu pai preocupado, José. Ele virou e falou assim: vocês deveriam saber que eu deveria estar na casa do meu pai. Ele estava ensinando para eles: ó, vocês são pais na condição de cuidar de mim aqui agora, mas mãe e pai biológico não tenho, não. Eu fui gerado pelo meu pai que está lá no céu. Então, ele, Melquisedeque, representa Yahusha. E Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão. E Yahusha, quando chegou, foi partir o pão, o verdadeiro Melquisedeque, junto com os apóstolos. O que ele mostrou para os apóstolos? O que ele apresentou para os apóstolos? Ele apresentou um cabrito, né? Ele apresentou uma vaca? Ou ele apresentou pão e vinho? O Melquisedeque, lá do livro de Gênesis, aparece agora no livro de Lucas, capítulo 22. O Melquisedeque, lá do livro de Gênesis, capítulo 14, aparece em 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vira e fala assim: o que eu aprendi, eu recebi de Yahusha, e o que eu recebi de Yahusha, eu vos dou. Na noite em que Yahusha foi traído, ele tomou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo, esse pão representa o meu corpo que é entregue por vós. E depois, de semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse sangue representa o meu sangue que é derramado por vós. E aí o apóstolo Saulo termina dizendo assim: fazer isso em memória de mim, até que ele venha, até que Yahusha venha. Então, irmãos, o apóstolo falou: eu aprendi de Yahusha, mas ele não andou com Yahusha. Quem andou com Yahusha foram os outros apóstolos. Como é que ele aprendeu de Yahusha?
Porque Yahshua, o último mandamento que ele deu para a igreja foi: parte o pão, vocês têm que partir o pão. Esse pão aqui, ó, é o último mandamento que eu estou dando para vocês. É para vocês partir esse pão, porque ele representa o meu corpo. E esse cálice representa o meu sangue. E eu não vou fazer isso com vocês, a não ser lá na glória, e a não ser depois que eu voltar novamente. Então, o Yahshua estava mostrando o último mandamento que ele estava pedindo para a igreja: partir o pão. E depois, para confirmar isso, ele aparece para o apóstolo Saúl, aparece para o apóstolo Paulo e fala: ó, eu deixei um ensinamento para a igreja aí, mas escreve nessas epístolas que eu estou te mandando escrever aí agora, 1 Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, todas para essas igrejas aí agora, e ensina para eles, que é para eles continuar fazendo parte do pão em memória de mim. O que é em memória de mim? Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Fazer isso em memória de mim. Memória é lembrança. Quando eu chego lá no cemitério, está escrito lá: em memória de fulano. Aqui jaz fulano de tal. Em memória de fulano. O que é em memória? Em lembrança. Eles colocam uma jazita lá no túmulo lá e põem lá: em memória, fulano, ó, em lembrança de fulano. Eu coloquei esse monumento aqui no cemitério, que foi colocado aqui para nós lembrarmos da pessoa que morreu. Morreu, está aqui nesse túmulo aqui, ó. Foi enterrado aqui nesse túmulo. O corpo dela foi enterrado aqui. Então, aquela jazita lá é em memória de tal pessoa que morreu. E Alcha está falando: fazer isso em lembrança de mim. Partir o pão é lembrar que um dia o Filho do Altíssimo veio até essa terra, foi massacrado, foi cuspido, foi chicoteado, foi pregado com pregos no madeiro e deu a vida por nós, morreu por nós. Então, quando eu estou partindo o pão, eu estou lembrando que alguém morreu por mim e que eu não posso, então, viver de qualquer forma e pregar o evangelho de qualquer forma. Eu tenho que pregar o evangelho corretamente e ensinar. Aí a escritura ainda diz assim, ó: com isso anunciais a morte dele até que ele venha. Anunciais a morte dele até que venha. Esse gesto que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos anunciando para o mundo, anunciando para os demônios, para as potestades que estão nas regiões celestiais, que nós não deixamos cair no esquecimento aquele que morreu por nós, Yahshua Mashiach. E não vamos deixar cair no esquecimento nunca. Nós vamos fazer até ele voltar, para mostrar para Satanás, mostrar para os inimigos da mesa de Yahweh, que nós não vamos deixar cair no esquecimento, como muitos querem fazer aí. Nós vamos lembrar da morte dele. Fazer isso em lembrança de mim, até que eu volte. Fazer isso em lembrança de mim, até que eu volte. Toda vez que eu estou partindo o pão, eu estou lembrando que Yahshua morreu por mim. E ele não morreu de qualquer forma. Ele foi moído. Aonde está escrito isso? Livro de Isaías 53 fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. Por que ele foi moído? Porque ele é o pão que nos alimenta. Para poder fazer um pão, eles tinham que pegar lá o trigo da cevada, o trigo ali, e moer ele para poder fazer o pão. Tinha que ser moído, tinha que passar pelo moedor. E Alcha foi moído para poder se tornar o pão que nos alimenta hoje. E é um pão sem fermento. É um pão, não é igual aqueles pão que eles pegam na denominação, pão salvado, e levam lá, que eu já participei das denominações lá, e a hora que eu vi aquilo, eu ficava engasturado. Mandava buscar pão de padaria, pão salvado, e partia lá, não tinha reverência nenhuma. Mandava pegar um vinho, pegava um vinho fermentado, tudo corrompido. Aprendeu com a igreja católica. E aí colocava aquele pão fermentado em cima da mesa, porque a prostituta fermentou tudo, a igreja católica, eles aprenderam com ela. Então não tinha reverência alguma. Isso aqui tem que ser feito com pão sem fermento, porque o fermento, o apóstolo Paulo falou que leveda a massa toda. Por que ele é feito sem fermento? Porque Yahshua não tinha pecado na sua carne. O pecado, o fermento representa o pecado. O apóstolo Paulo falou: vocês vão fazer a festa dos pães sem fermento, comer os pães sem fermento. Por quê? Porque Yahweh dos exércitos quer uma igreja sem fermento, porque o pão também representa a igreja. Então, vocês vão participar da festa dos pães durante 7 dias, porque vocês se tornaram o pão sem fermento. Na verdade, nós formamos. Na verdade, agora nós devemos nos formar um pão só com Yahweh. Quanto mais nós nos parecemos com ele, nós estamos cada dia formando um pão só com ele. No final, vai ser um pão só, vai ser um corpo só, porque ele é o cabeça da igreja. Então, irmãos, chegar nesse conhecimento, chegar nesse entendimento, é magnífico, porque aí nós não vamos ser enganados, não vamos ser levados por todo o vento de doutrina. E quando você olha ali no livro de 1 Reis, fala que Elias, quando ele comeu do pão, e Alcha que foi lá e fez um pão para ele, e falou com ele: o alimento do pão, ele estava fraco, ele não estava conseguindo andar mais, ele ficou fraco. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 9. Aí Alcha fez o pão e falou com ele: come.
Ele comeu do pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Quando nós alimentamos do partir do pão, quando nós alimentamos do cálice, entendendo que isso aqui representa o sangue de Yahshua, Iau nos fortalece. Porque Iau, essa aqui é uma das maneiras de nós alimentarmos de Yahshua. É invocando o seu nome e comendo do pão. É um pão, mas no sentido espiritual representa o corpo de Yahshua. É igual eu invocar o nome de Yahshua, é no sentido espiritual, tudo é pela fé. Yahweh age pela fé. Yahweh não age se não for pela fé. Mas nós temos que ter a atitude de tomar a iniciativa, invocar o nome de Yahshua, fazer o partir do pão, fazer a imersão, nos identificar com ele na imersão, porque quando eu vou lá, se eu não fizer a imersão, eu não vou ganhar salvação. Não estou falando isso não. Mas se você tem a oportunidade de emergir e não quer, será cobrado de você. Porque no livro de Lucas, os fariseus rejeitou a imersão de João Batista, e lá diz o quê? Lá diz que eles rejeitaram o desígnio do Criador para eles. O Criador determinou que eles deveriam ser emergidos através de João Batista de Alhana. Eles rejeitou. E a Escritura diz que eles rejeitaram o desígnio do Criador para eles. E Alça está pedindo para nós fazer o parte do pão. Os irmãos acham que vai subir alguém que rejeita o parte do pão no primeiro arrebatamento, mas não sobe nunca. Por quê? Porque ele está recusando a comunhão com o Filho do Eterno. E o Eterno nos chamou a comunhão com o seu Filho. E essa maneira aqui é uma maneira de estar em comunhão com os irmãos e de estar em comunhão com Yahshua, o Machias. Então, espero que os irmãos tenham entendido essa questão aí. Ok, irmãos? Quem quiser orar para nós aí, ou cantar mais um louvor para nós fazer.